Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Igor Loureiro, estamos aqui diretamente dos estúdios da Degrau Cultural para nós iniciarmos a nossa aula de Administração Pública, focando o concurso do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro. Estamos ao vivo, peço desculpas aí pelo atraso, na verdade ocorreu um pequeno problema, mas já foi sanado. O que importa é que eu estou aqui juntamente com vocês para poder trocar uma ideia importante sobre esse concurso, um concurso que a banca colocou no edital noções de administração, mas não colocou qual é o assunto que ela vai abordar dentro da disciplina, mas nós temos aqui algumas dicas e alguns assuntos que nós trataremos durante, outros encontros. Parece que teremos também uma aula de revisão, então é importante você continuar estudando e continuar nos acompanhando para que você possa tirar eventuais dúvidas e que assim possa realizar uma ótima avaliação. O tema que eu trouxe hoje para a nossa aula é o tema Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. Esse tema ele é bem importante em administração pública, até porque todas as bancas costumam tratar este assunto, seja no edital, como conteúdo, ou até mesmo presente em questões de prova. Eu acredito muito nesse assunto também para a prova do CRF, então eu trouxe essa análise para nós realizarmos hoje, juntos, para que nós possamos entender o que a gestão pública e a privada possuem em comum e o que elas possuem de diferente. É um assunto que, dependendo da banca e dependendo também da elaboração do enunciado, pode acabar trazendo uma certa dificuldade para você, concurseiro, para você, candidato, mas eu estou aqui para poder debater e alertá-lo sobre algumas coisas que são bem importantes de serem percebidas para que você não caia na pegadinha da banca e que assim consiga resolver a sua questão com naturalidade. Vamos então iniciar a nossa aula. Espero que vocês gostem, que aproveitem bastante e caso tenha qualquer dúvida no decorrer da nossa aula, eu vou reservar os minutos finais para poder tirar as eventuais dúvidas, tá? Provenientes desse assunto que eu vou tratar. Então vamos lá então começar a nossa aula. Nossa aula de administração pública é um super aulão para o CRF do Rio de Janeiro, para você acertar todas as questões da minha matéria na sua prova. Vamos lá. O tema, como eu falei, é convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. Nesse caso, iniciaremos falando sobre as convergências entre gestão pública e gestão privada. Vamos lá. Primeiro tópico que eu trago é: ambas, tanto a gestão pública como também a gestão privada, elas utilizam técnicas administrativas como o planejamento, a organização, a direção e também o controle. Esse conceito eu retirei da obra de Agostinho Paludo, que inclusive tem sido a referência bibliográfica da banca FCC. Então, se você fizer a prova para o TRT2, TRT15, muita atenção, porque a FCC tem utilizado constantemente a obra de Agostinho Paludo dentro da administração pública. E Agostinho define que tanto a gestão pública como a gestão privada, elas utilizam técnicas administrativas como planejamento, organização, direção e controle. Para quem é formado em administração, deve estar estranhando de repente o termo que foi utilizado, técnicas administrativas, porque na verdade isso representa funções administrativas, as funções do administrador, que nós brincamos com um mnemônico chamado pode ser, para você lembrar que é planejamento, organização, direção e controle. Essas são as 4 funções que ele chama de técnicas administrativas e tanto a gestão pública como a privada utilizam essas técnicas. Mas muito cuidado, porque em algum momento a gente pode entender isso como uma convergência, que é exatamente o que eu estou trazendo aqui para vocês, mas pode ser que esse conceito seja transformado numa diferença e não numa convergência. Até porque, ainda que eles utilizem técnicas administrativas comuns, que são essas 4 funções que caracterizam o que nós chamamos de processo administrativo, a maneira como elas são executadas já é bem diferente. Por exemplo, quando eu falo de planejamento, planejamento representa uma técnica administrativa, uma função administrativa que tem como base a definição de objetivos. E todo planejamento possui planos. A administração pública, ela, quando toma suas decisões, ela toma decisões
sem fugir do que a lei autoriza, né? Você já sabe que a administração pública faz o que a lei determina, enquanto a privada o que a lei não proíbe. É a relação da legalidade entendida de uma maneira bem diferente. E aí você começa a perceber o seguinte: a administração privada, uma empresa privada, ela tem total liberdade para poder definir os seus planos, principalmente no tocante a questões orçamentárias, seja através do proprietário da empresa, através do acionista da empresa, mas a administração privada ela possui liberdade para definir as suas questões orçamentárias, para lidar com planejamento financeiro, diferente da administração pública, porque envolvem leis orçamentárias, e a gente começa a perceber, por exemplo, que a condução, a execução do planejamento, ela não ocorre de maneira idêntica. Então acaba representando a diferença quanto à execução. Mas ambas, tanto a pública como a privada, utilizam técnicas administrativas. Mas a maneira como elas vão executar representa a diferença entre pública e privada. Cuidado com isso. Tudo bem? Continuando. Próxima convergência, ambas utilizam de técnicas relacionadas à motivação, até porque ambas pretendem alcançar resultados, né? A administração pública, né, com o intuito de atender às necessidades do cidadão com a qualidade necessária para que as expectativas sejam atendidas, né, pela sociedade, da sociedade. Em contrapartida, a privada se esforça para poder alcançar resultados, né, buscando a lucratividade que é oriunda do cliente. Mas você começa a perceber que ambas utilizam de técnicas relacionadas à motivação, porque ambas contam com pessoas. Pessoas que são chamadas hoje em dia de colaboradores e que estão dentro do ambiente organizacional para fazer com que as organizações funcionem de maneira adequada e que permitam alcançar objetivos, resultados. Pessoas precisam ser motivadas, orientadas, estimuladas, direcionadas, lideradas, para que elas criem interesse em produzir e fazer com que a empresa também consiga aumentar a sua produtividade e alcançar os seus objetivos. Por isso que nós falamos que é uma convergência a relação da motivação. Tanto a pública como a privada também vai utilizar de técnicas motivacionais. Seguindo. Temos aqui um terceiro tópico que diz que ambas utilizam de técnicas voltadas à avaliação de resultados. Quando nós falamos em gestão por resultados, isso é uma prática comum entre a gestão pública e também a gestão privada. Ambas buscam alcançar resultados e elas vão se preocupar com os processos existentes como forma de avaliar os resultados obtidos, realizar análises para promover possíveis melhorias, para fazer com que novos processos, por exemplo, sejam desenhados ou até mesmo melhorados. Então é importante ressaltar que ambas utilizam de técnicas voltadas para avaliar resultados, porque ambas vivem uma gestão por resultados. O quanto é importante a relação da eficácia de alcançar metas e objetivos que são definidos, que são traçados, e é importante perceber os indicadores que vão fazer com que as organizações tenham a real noção de que aquilo que ela definiu estrategicamente está sendo realizado no dia a dia organizacional para fazer com que ela realmente consiga alcançar os resultados almejados. Então, isso também representa uma convergência. Ambas utilizam de técnicas voltadas à avaliação de resultados. Seguindo, temos aqui o quarto tópico que diz que ambas, e cuidado, tá? Ambas possuem áreas funcionais idênticas, como a financeira e orçamentária, a contábil, a de recursos humanos, etc. A gente consegue entender que tanto a gestão pública como a privada, elas possuem áreas funcionais idênticas. Então isso representa uma convergência entre a administração pública e a administração privada. Agora, cuidado, porque a maneira como os processos são executados já é completamente diferente. Nem precisa ir muito longe para você entender. Por exemplo, você está estudando para participar de um processo seletivo
Porque o Conselho Regional de Farmácia precisa de pessoas para compor o seu órgão. Precisa de vocês, né? E aí o que vai acontecer? Serão ofertadas vagas pelo Conselho, promovendo uma seleção através de concurso público para que essas vagas oferecidas sejam preenchidas, para que vocês ajudem o órgão a manter o adequado funcionamento. Então, os órgãos da administração pública, por exemplo, através do concurso público, visa o preenchimento das vagas que estão sendo ofertadas por eles. Só que na administração privada, para que eu escolha uma pessoa para compor a minha equipe, eu não preciso realizar concurso público. Pelo contrário, eu vou utilizar técnicas de recrutamento e de seleção para fazer a escolha favorável, para escolher a pessoa certa para ocupar o lugar certo. Então perceba que essa relação de recursos humanos é importante. Tanto a administração pública como a privada, ela atua também com os recursos humanos, com o gerenciamento dos recursos humanos, com a ideia da gestão de pessoas, só que a forma que será dada esse processo para preenchimento de vagas já é completamente diferente. A administração pública ela pode realizar o concurso público e a privada não realiza concurso público para escolha de pessoas para trabalhar nas empresas privadas. E tem outra coisa também importante que facilmente você consegue enxergar. A relação de compras. Porque a administração pública ela compra materiais e a administração privada também compra materiais. A área de compras existem para ambas. Representa uma convergência. Agora, a maneira como será executada a compra já representa uma diferença. Porque a administração pública possui critérios formais para comprar, seja através da Lei 8666/93, da 10.520, né, de 2002, se eu não me engano. Então, a gente consegue entender que a gestão pública, a administração pública, quando compra, depende de lei. O próprio José Viana coloca isso no seu livro de Administração de Recursos Materiais. Quando ele fala em compras no serviço público, o critério é de formalidade no processo de compras, porque depende de lei. A administração privada não depende de lei para comprar. Então, a execução da compra já representa uma diferença. Tudo bem? Então, cuidado da maneira como o edital, a prova pode acabar criando e elaborando uma situação hipotética. Porque, a princípio, representa sim uma convergência, porque ambas possuem áreas funcionais idênticas. Agora, como os processos são executados, já representa uma diferença. Belezinha? Seguindo. Temos aqui outro tópico importante sobre convergências. Já estamos no quinto tópico. Temos aqui, ó, ambas sofrem influência do ambiente no qual atuam. Seja fatores políticos, fatores sociais, fatores econômicos e fatores tecnológicos. Isso tem uma justificativa. A relação do enfoque sistêmico, da relação de intercâmbio, a administração pública, tal qual a privada, elas atuam como um sistema aberto. Elas são capazes de exercer influências e também de receber influências com o ambiente externo. Essa troca de energia, essa troca de influências faz com que ambas consigam impactar e também serem impactadas. Logo, temos aqui uma convergência também, que ambas sofrem influência do ambiente no qual atuam, sejam fatores políticos, sociais, econômicos e também tecnológicos. Seguindo. Vamos agora tratar as diferenças. E eu tenho uma dica muito importante para você. Quando a gente começa a estudar esse assunto, tem muito mais diferenças do que convergências. Logo, é comum as bancas privilegiarem relações de diferença em relação à questão das convergências. Aqui eu trouxe as principais, as que são mais cobradas em provas, tanto em relação a convergências como em relação a diferenças. E a partir de agora, nós vamos prestar atenção em cada tópico mais importante que fala sobre a diferença entre a gestão pública e a gestão privada. Veja só. Primeira diferença. O governo tem como objetivo maior proporcionar o bem-estar à coletividade, enquanto a iniciativa privada
tem como objetivo principal o lucro financeiro. Temos aqui uma diferença que toda hora é cobrada em provas. Afinal, temos aqui o foco da administração pública e o foco da administração privada. O foco na privada é na lucratividade. Tenta pensar numa empresa privada que não consegue lucro. Ela vai fechar a porta, não tem jeito. Então, o foco da administração privada é em alcançar a lucratividade. Lucratividade oriunda do seu cliente, que compra e paga aquilo que vai utilizar. Agora, a administração pública tem como foco proporcionar o bem-estar. Que lindo, né? É ter atenção voltada para o cidadão. Então, temos aqui focos bem diferentes. A pública não foca a lucratividade. Quem foca a lucro é a privada. A pública foca o atendimento às necessidades do cidadão com qualidade para que as suas expectativas sejam sanadas, atendidas. Belezinha? Show! Próximo tópico. Os princípios do artigo 37 da Constituição Federal de 88, lembrando que lá constam 5 princípios, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso LIMP, todo mundo já sabe. Os princípios do artigo 37 são obrigatórios à administração pública. Logo, não se aplicam à administração privada. Toda hora isso cai em prova. Que bom, né? Porque é algo bem fácil e que você não esquece. Os princípios do artigo 37 da Constituição Federal são destinados à administração pública. Logo, se destinam à administração pública, não se aplicam à privada. Só que tem uma observação importante e que normalmente é cobrada. Ou se aplicam, ou seja, dá sim para aplicar os princípios, só que essa aplicação ela é de forma diferenciada. Então, se a sua banca disser que os princípios que constam na Constituição Federal, no artigo 37, eles são aplicáveis da mesma maneira, tanto na gestão pública como na privada, tá errado. Mas dá para a privada aplicar? Dá. Mas vai aplicar de maneira igual? Não. De maneira diferenciada. Como o famoso princípio da legalidade. Afinal, agente público apenas faz o que a lei determina e o privado o que a lei não proíbe. Portanto, que permite ao privado fazer tudo o que a lei não proíbe e ao público apenas o que a lei determina. Tudo bem? Então, a relação da legalidade é um dos princípios que é mais cobrado em provas, justamente dentro dessa ótica, porque a princípio você pensa, não tem como aplicar princípio da legalidade para a administração privada. Se aplica sim, porque o privado faz o que a lei não proíbe e o público o que a lei permite. Tudo bem? Continuando. Outra diferença marcante, presta atenção. Na administração pública, o cliente, entre aspas, paga os serviços através de impostos, mesmo sem usar, o que é muito comum. Eu sou um cliente cidadão da administração pública, você também. Provavelmente você e eu também, né? A gente paga impostos, isso é natural, né? A gente paga tributos, impostos, mas muitas vezes a gente não utiliza. Então tá aqui, ó, na administração pública o cliente paga os serviços através de impostos, mesmo sem usar. Enquanto que na administração privada, ele só paga pelo serviço que compra ou utiliza. Então a banca vai tentar dizer para você que na administração pública a gente só paga o que a gente utiliza. Tá errado. A gente paga o que a gente utiliza é na privada, porque na pública a ideia é, nós pagamos impostos mesmo sem usar o serviço. E olha só que interessante, né? É a teoria que você tem que levar para a prova, não é o teu coração. Então, qual é a ideia? A administração pública, ela oferece os serviços para você. Você não os utiliza. E aí você para pensar, por que eu não utilizo? Porque não é adequado,
porque não possui qualidade, porque eu não tenho facilidade no acesso, mas na verdade ela arrecada através de impostos e detalhe importante, a administração pública, o governo, no caso, falando do governo, né, de uma forma geral, ele não arrecada só com impostos, tá? Mas está correto dizer que a administração pública, ela arrecada através de impostos. Então a gente paga impostos, mas muitas vezes a gente não utiliza. E o discurso é, não utiliza porque não quer. Mas na verdade é porque não é adequado e a gente precisa recorrer à iniciativa privada para ter um serviço com qualidade. Mas perceba, representa uma diferença sim, porque na privada, nós como clientes, o que a gente compra para utilizar. E na pública, a gente paga os tributos, os impostos, é uma maneira de pagar pela prestação do serviço, mesmo que a gente não utilize, a gente continua pagando. Tudo bem? Seguindo. Outra diferença importante. No geral, as atividades públicas são monopolistas, ou seja, o usuário não possui outra opção. Na administração privada, a livre concorrência proporciona escolhas diversas. Cuidado com essa diferença, porque algumas bancas gostam de brincar com isso. Por exemplo, se a banca disser que, no geral, ou seja, geralmente, a atividade da administração pública é monopolista, está correto. Mas estaria incorreto se ela disser ela utiliza sempre monopólio para as atividades públicas. Aí está errado. A gente entende que a administração pública ela tem uma ideia de monopólio, mas nem sempre ela é monopolista. Se disser que ela utiliza monopólio, está correto, mas se disser que é sempre, está errado. Porque, por exemplo, eu posso citar a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que compõem a administração indireta, e ainda que compõem a administração indireta, Caixa Econômica e Banco do Brasil, ainda que sejam focos diferentes, elas atuam concorrendo com bancos privados, com instituições privadas. Porque você tem clientes, né, de outros bancos e também tem clientes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Então, nem sempre ela atua de maneira monopolizada. Mas a maioria dos serviços que a gente precisa da administração pública, grande parte mesmo é ideia de monopólio. Continuando. Então, no geral, as atividades públicas são monopolistas, ou seja, o usuário não possui outra opção, e na administração privada, a livre concorrência proporciona escolhas diversas. E é o que a gente chama assim, ó, é o mercado é quem dita as regras. As empresas privadas, elas se esforçam demais para poder atrair aquele cliente, para converter aquela demanda em consumo, para gerar a lucratividade que ela busca. Então perceba a competição comum entre empresas privadas, o que acaba não ocorrendo entre a administração pública, entre os órgãos que compõem a administração pública. Mas faz com que, em alguns momentos, você tenha a pública, sim, competindo com a privada nessa ideia, por exemplo, da administração direta, indireta, como é o caso do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Tudo bem? Continuando. Outra diferença. O governo existe para servir aos interesses gerais da sociedade. Já a empresa privada serve aos interesses de um indivíduo ou grupo. Isso é bem marcante. No caso da administração pública, ela trata as pessoas da mesma forma. É uma relação isonômica, né? Agora, a administração privada é comum ela tratar com privilégios determinados grupos ou indivíduos. Até porque nada impede que ela faça isso e na administração pública existe sim um impedimento em função dos princípios constitucionais. Então, ela precisa tratar a todos da mesma forma. A pública e a privada, ela tem essa capacidade de realizar um tratamento diferenciado e quebrar essa relação de equidade que existe na administração pública. Seguindo. A eficiência e a eficácia das entidades públicas medem-se não somente pela correta utilização dos recursos, mas principalmente pelo cumprimento de sua missão e pelo atendimento com qualidade das necessidades e demandas do cidadão e da sociedade. Na iniciativa privada,
medem-se pelo aumento de suas receitas, pela redução de seus gastos ou pela expansão de seus mercados. Notem que, na verdade, ambas, tanto a pública como a privada, elas buscam eficiência, eficácia e efetividade, só que o conceito em si é bem diferente. Por exemplo, a eficácia, principalmente para a administração pública, é a realização do atendimento com qualidade às necessidades e demandas do cidadão e da sociedade. A eficácia para a iniciativa privada está principalmente no foco de alcançar resultados através da lucratividade oriunda pelo seu cliente, alimentando as suas receitas e fazendo com que ela consiga a expansão em mercados que são competitivos por natureza. Afinal, é comum perceber essa competição entre empresas no mercado privado, o que não ocorre no serviço público. Tudo bem? Seguindo. O controle da administração pública, amparado na lei e exercido pelos órgãos de controle, também se dá mediante os políticos eleitos e, em alguns casos, pelos cidadãos. Então, temos uma forma para controlar a administração pública. Uma das formas é através da escolha daqueles que nos representarão, né? Lembrando que esse ano é ano de eleição. Nas organizações privadas, além dos órgãos de controle, o mercado é quem dita as regras do jogo, e as bancas gostam de falar sobre isso. A administração pública ela pode ser controlada, o governo pode ser controlado através do voto, através de um processo de eleição, através de um controle indireto, enquanto na privada é o mercado em quem dita as regras do jogo, através da competição, através das tendências, das mudanças, das transformações. Toda hora isso cai em prova. Muita atenção. Seguindo. A cúpula da administração pública é frequentemente substituída em função do partido do bloco político vencedor das eleições. E nós sentimos isso na pele, infelizmente, né? Muitas vezes você cria um planejamento do governo anterior e o novo governo acaba não dando continuidade, o que dificulta o planejamento e as ações de longo prazo. Na iniciativa privada, o poder raramente se altera, permitindo a continuidade da alta administração nos seus propósitos e ações. Então, raramente o poder se altera na privada, o que ocorre com uma certa frequência quanto à questão da pública. Tudo bem? Interfere, nesse caso, o planejamento, porque você tem uma substituição meio que rotineira na pública, o que raramente acontece na privada, logo o planejamento não é impactado da mesma forma, pelo contrário. Seguindo. Vamos agora verificar tudo aquilo que nós batemos de papo nessa parte inicial da nossa aula, para que nós possamos fazer com que o exercício nos mostre tudo aquilo que nós percebemos durante a explicação teórica. Chegou a hora então de balançar o esqueleto, chegou a hora de resolver questões. Vamos então à nossa primeira. Quanto à convergência e a diferença entre a gestão pública e a gestão privada, julgue os itens a seguir, classificando-os como certos ou errados. A seguir, escolha a opção correta. Primeiro item. Na gestão pública, a obtenção de receitas é derivada de tributos. Perceba, ele não utilizou a expressão somente. Então tá correto. Impostos, taxas e contribuições de caráter compulsório, sem a devida contrapartida em termos de prestação direta de um serviço. Enquanto, na gestão privada, a receita advém da venda de produtos e serviços e é paga pelos clientes. Está correto. Aqui ele está dizendo que a administração pública ela arrecada através de impostos e que a privada ela consegue através de seus clientes a arrecadação, a receita, através da venda de produtos e serviços que ela acaba oferecendo ao cliente. Então a primeira está certa. Segunda. Quanto aos destinatários das ações empreendidas, pode-se afirmar que na gestão pública é o cliente, indivíduo que manifesta seus interesses no mercado, enquanto na privada é o cidadão,
membro da sociedade que possui direitos e deveres. Está errado porque aqui foi trocado o conceito. Na gestão pública é o cidadão, membro da sociedade que possui direitos e deveres, e na privada é o cliente, o indivíduo que manifesta seus interesses no mercado. Então a segunda está invertida, está trocada, por isso que está errada. Terceira, no que se refere aos mecanismos de controle, pode-se afirmar que na gestão pública o controle é político, por meio de eleições periódicas dos governantes, enquanto na gestão privada o controle é do mercado, por meio da concorrência com outras organizações. Também está correto. Perceba que aqui ele não está falando que o controle ele é político por meio de eleições periódicas dos governantes. Ele não está dizendo que esse controle é feito, é realizado apenas dessa forma. Então está correto. A gente sabe que existe controle indireto e sabe que existe controle direto. Aqui ele não está falando apenas, ele está falando que o controle é político na pública, tá certo? Eleições periódicas dos governantes. E na gestão privada, o controle é do mercado. Lembra que eu falei? É o mercado é quem dita as regras do jogo, a relação de competitividade entre as empresas. Portanto, a número 3 também está certa. Não se perca. Por enquanto, certas 1 e 3. Seguindo. Número 4. A tomada de decisão na gestão pública, ela é mais rápida, buscando sempre a racionalidade, enquanto na privada as decisões são mais lentas, influenciadas por variáveis de ordem política. Tá errado. A banca inverteu. Na verdade, na pública é mais lenta, porque ela é influenciada por variáveis de ordem política, e na privada ela é mais rápida, buscando sempre uma racionalidade. Então, aqui está trocado o conceito, por isso que a número 4 está errada. E a 5? A sobrevivência das organizações na gestão pública tem tempo de existência indeterminado. O Estado não vai à falência, enquanto na gestão privada a sobrevivência depende da eficiência organizacional. Perfeito, correto. O Estado, ele não vai à falência, enquanto na privada, a sobrevivência de uma empresa privada depende da sua eficiência organizacional, do teu funcionamento adequado, que vai permitir a ela, posteriormente, alcançar resultados, a lucratividade almejada, para continuar se mantendo nesse mercado competitivo. Então, número 5 está certa, logo são corretas 1, 3 e 5. 1, 3 e 5, gabarito letra E. Maravilha. Próxima questão. Vamos lá. Gestão pública e gestão privada apresentam algumas convergências importantes, mas também diferenças significativas em decorrência da natureza e regime jurídico aplicável a cada qual. A respeito do tema, considere. Primeiro, os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade são próprios da gestão privada, aplicando-se à gestão pública apenas de forma subsidiária ao princípio do interesse público. Essa primeira, ela está errada. Ambas, tanto a pública como a privada, como eu falei para você, buscam eficiência, eficácia e efetividade. E principalmente no que tange à administração pública, a relação do interesse público, do princípio, demonstra a preocupação da administração pública em atender aos interesses comuns do cidadão. Significa dizer que não será aplicado apenas de forma subsidiária. Pelo contrário, de maneira direta, constante, existe sim essa preocupação em atender aos interesses comuns, caracterizando o princípio do interesse público. Então, essa primeira, ela está errada por 2 casos. A utilização do apenas de forma subsidiária e também está errado porque conceitos de eficiência, eficácia e efetividade são próprios da pública e também da privada. Ambos buscam isso. Tudo bem? Primeira está errada, vamos à segunda. O princípio da legalidade aplicável à gestão pública possui a mesma conotação do aplicável à gestão privada, tendo, contudo, maior prevalência na gestão pública. Está errado.
Princípio da legalidade é aplicável de maneira diferente. A pública apenas o que a lei permite e a privada o que a lei não proíbe. Aqui ele está falando que possui a mesma conotação, não possui a mesma conotação. Então a segunda também está errada. Vamos à terceira. O cliente da iniciativa privada paga apenas pelos serviços que utiliza. Aquilo que ele compra de produto e serviço, se ele compra é porque ele compra porque vai utilizar. Enquanto o cliente na administração pública os financia através de tributos, mesmo sem usá-los. Tá certo, correto. Verificamos isso. O cliente na privada paga e utiliza e nós pagamos tributos mesmo sem usar o serviço. Então, apenas a terceira é a correta. Portanto, está correto que se consta apenas letra A. Só a número 3 é correta, é o nosso gabarito. Seguindo. Mais uma questãozinha, vamos lá. Ao tratar de divergências e convergências entre a administração pública e a administração privada, a banca pede o que é correto afirmar. Letra A. Na administração pública, faz-se uma diferenciação entre pessoas. O que é regra na gestão privada, a exemplo da segmentação de públicos e mercados. Está errado. Não há distinção entre pessoas no âmbito da administração pública, da gestão pública. Existe uma relação isonômica que eu falei para você. E é comum a privada ter essa quebra de relação de equidade, mas não é regra a privada tratar pessoas de maneira diferenciada, mas nada a impede de tratar de maneira diferenciada indivíduos ou determinados grupos. Então perceba, a pública trata todos da mesma forma. Os iguais são tratados como iguais, os desiguais como desiguais, na medida da desigualdade, né? O próprio direito constitucional, ele comenta sobre isso. E na privada é comum o tratamento diferenciado. Então, ele fala que aqui, ó, na pública faz-se diferenciação entre pessoas, tá errado. A diferenciação, ela pode ocorrer na privada, mas isso não é uma regra. Então, esquece a letra A. Letra B. O conceito de partes interessadas é semelhante para ambos, visto que suas decisões focam interesses de grupos mais diretamente afetados por uma questão. Está errado, porque se as partes interessadas fossem idênticas, o público-alvo, o foco também seria o mesmo. E você sabe muito bem que não é assim que funciona. Até porque o foco da administração pública é no cidadão e o da privada é no cliente. As partes interessadas não são idênticas. Então, essa letra B também está equivocada. Seguindo. Letra C. A administração pública só pode fazer o que a lei permite, famoso princípio da legalidade, enquanto a iniciativa privada pode fazer tudo o que a lei não estiver proibindo por lei. Quer dizer, pode fazer tudo o que não estiver proibido por lei. Tá certo? Esse é o nosso gabarito. A pública só faz o que a lei permite, a privada faz o que a lei não proíbe. Então, a resposta certa já sabemos que é a letra C. Continuando. Letra D. A administração possui maior agilidade na área privada, dado que os servidores públicos possuem menor interesse na gestão e recursos menos competitivos. Na verdade, a administração ela possui maior agilidade na área privada, isso é comum, dada a sua flexibilidade, a capacidade de resposta a mudanças, a transformações, coisa que a pública ainda não é assim, mas está caminhando lentamente para conseguir acompanhar a privada nesse sentido. Mas a utilização da justificativa da banca é dizer que a administração na área privada ela é mais ágil, dado que os servidores públicos possuem menor interesse. Eu não posso julgar que o interesse do servidor público torna a administração privada mais ágil. Está errado. E servidores públicos não possuem menor interesse, pelo contrário. A administração pública, quando ela realiza um concurso, ela busca os servidores que vão atuar nos seus respectivos órgãos, que vão ajudá-la a alcançar os seus objetivos, né? Perdão, as suas
metas, os seus propósitos. Então perceba que os servidores públicos, eles se mostram interessados sim. E aqui a banca está tentando justificar que a área privada ele é mais ágil em função dos servidores públicos possuírem menos interesse e pela administração pública possuir menos recursos, né? Recursos menos competitivos. Está equivocada essa análise. E na letra E, a administração pública, ela empenha o mínimo de recursos para o desenvolvimento sustentável. Está errado. Ela empenha recursos, não posso falar o mínimo de recursos. Enquanto que na gestão privada, o investimento em sustentabilidade é diferencial competitivo. Ou seja, aqui nós temos um erro, né? A relação da sustentabilidade nas empresas privadas realmente é um diferencial. A sociedade em si ela está atenta, ela está antenada e ela começa a perceber e valorizar aquelas empresas que buscam a relação da sustentabilidade, a preocupação com as gerações futuras, com as questões atuais também, com a questão do meio ambiente. Mas até mesmo quando nós falamos em sustentabilidade, isso já foi cobrado em provas de concurso dentro da administração pública. A relação de sustentabilidade em si, quando é colocada, ela é colocada no que se refere à capacidade da administração privada em se sustentar, em manter-se sustentável no mercado competitivo, através da busca da sua lucratividade para se manter no mercado, para se posicionar no mercado, para continuar almejando propósitos nessa competição que ela enfrenta a cada dia. E a relação aqui do erro em dizer que a administração pública ela empenha o mínimo de recursos para o desenvolvimento sustentável. Ela também se preocupa com o desenvolvimento sustentável porque isso vai impactar a sociedade. Lembrando que o foco da administração pública é no cidadão, é em gerar políticas de bem-estar social. Então não faria sentido ela aplicar o mínimo de recursos para o desenvolvimento sustentável. Tudo bem? Logo, para essa questão já sabemos que o nosso gabarito é a letra C. Seguindo. Essa, se eu não me engano, é a última questão, tá? Vamos então analisar com calma para que nós possamos perceber qual é o gabarito e a partir daí eu vou abrir um tempinho para ver se vocês tiveram alguma dúvida daquilo que foi debatido nesse aulão de hoje, um aulão que tem o propósito de fazer você entender um pouco mais da matéria e fazer com que você consiga realizar uma ótima prova. Então, faremos aqui mais uma questão e depois eu abro para eventuais dúvidas e caso não tenhamos dúvidas, eu vou fazer um breve resumo daquilo que eu comentei e dar dicas e orientações importantes para a sua preparação. Com relação às convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada, considere as afirmativas a seguir. Aí vem a primeira. As empresas devem suas receitas aos seus clientes. Os governos têm os tributos como fonte exclusiva de receita. Questão muito perigosa. Olha só o que está acontecendo aqui. Primeiro, as empresas devem suas receitas aos seus clientes. Está falando de empresas privadas. Ainda que ele não tenha citado, como depois ele falou do governo, é porque aqui a gente já subentende que são empresas privadas. E realmente, as empresas privadas, elas conseguem as suas receitas através dos seus clientes, que compram produtos ou serviços que são oferecidos e que compram para utilizá-los. Então, até aqui, ó, tá correto. Mas continuando, olha só o que acaba dizendo. Os governos têm os tributos como fonte exclusiva, ou seja, como única fonte de gerar receita. Tá errado. Por que tá errado? Porque existem outras formas para que o governo consiga arrecadar. A gente sabe que a mais comum são os impostos, os tributos, as taxas, as contribuições que são pagas. Mas o governo tem a capacidade, por exemplo, de emitir títulos da dívida pública. Você, por exemplo, que é um investidor que investe no Tesouro Direto, sabe muito bem como esse processo funciona. E é uma forma que o governo possui para poder arrecadar. Além disso, ele pode, através das concessões,
gerar receita, sem depender exclusivamente de tributos. Então o erro está aqui, ó, como fonte exclusiva de receita, os tributos. Seria diferente, seria correto se ele falasse que o governo arrecada através de tributos. Arrecada. Mas o erro está aqui, ó, como fonte exclusiva de receita, o tributo. Governo não arrecada só através de tributo. Existem outras possibilidades para a arrecadação. Seguindo. Primeira errada, vamos à segunda. Os clientes só pagam às empresas se comprarem seus produtos. Acabei de comentar. Mas pagam ao governo mesmo que não estejam consumindo seus serviços. É aqui a visão do cidadão, né? Por quê? Nós, como clientes, a gente paga aquilo da privada para utilizar e, na visão do governo, pagamos os nossos impostos sem a utilização do que é oferecido. Então, a segunda está certa. Seguindo. Terceira afirmação. As empresas normalmente operam em um ambiente competitivo. Seus clientes podem trocar de fornecedor se não estiverem satisfeitos. Já os governos sempre operam por meio de monopólios. Nossa, questão perigosa também, sabe por quê? Aqui no item 3, está dizendo as empresas normalmente operam em um ambiente competitivo, está falando das privadas. Seus clientes podem trocar de fornecedor se não estiverem satisfeitos, e isso é o que acaba acontecendo, por isso que eles têm um cuidado maior no trato com o cliente, porque perder cliente é fazer com que o concorrente se torne cada vez mais fortalecido, o mercado é competitivo entre empresas privadas. Até aqui tudo bem, mas olha só depois o que vem. Já os governos sempre operam por meio de monopólios. Lembra que eu alertei? Sempre não. Na maioria das vezes, você pode entender como uma atividade monopolista. Por exemplo, eu tinha empresa e para conseguir encerrar as minhas empresas, para dar baixa nas minhas empresas, eu precisava da certidão negativa de débito, que eu só conseguia em um único lugar, que era na Receita Federal. Além disso, você vai vistoriar o seu veículo, você só consegue realizar a vistoria em apenas um lugar, que é no Detran. Então a Receita Federal, ela não compete com algum órgão privado. O Detran não compete com órgão privado, mas podemos entender que alguns órgãos da administração indireta têm essa capacidade de competir sim, ainda que tenha foco diferente, como eu falei. Então o erro está na expressão sempre. Agora, se fosse citado assim, os governos operam, a administração pública tem uma ideia de monopólio. A administração pública ela é monopolista. Estaria correto, mas está errado pela utilização da expressão sempre. Beleza? Então, a número 3 está errada. Próxima. Número 4. Os cidadãos controlam o governo por meio das eleições, é o controle indireto, tá certo? Já as empresas privadas são controladas pelo mercado, até porque eu já falei isso várias vezes, né? É o mercado quem dita as regras, a competição entre as empresas, as transformações, as mudanças que precisam ser acompanhadas. Então, a número 4 ela está perfeita, tá correto. Próxima. Número 5. A administração pública só pode fazer o que estiver autorizado em lei, enquanto o gestor privado pode fazer tudo que não estiver proibido. Tá certo? A pública só faz o que tiver autorizado em lei, só o que a lei permite, o que a lei determina, enquanto o gestor privado faz tudo o que a lei não proíbe. Tá certo? Logo, são corretas 2, 4 e 5. Gabarito, letra D. Delícia. Mais uma questão que a gente acertou, que você vai levar para a sua prova e que eu tenho certeza que você vai conseguir lograr êxito, porque você está entendendo a matéria, está estudando e está conseguindo desenvolver esse grande mistério da administração pública que acaba assustando muitos candidatos. Vira e mexe eu acabo recebendo
e-mail, mensagens de alunos perguntando como é que eu faço para estudar administração pública, qual é a maneira mais ideal para poder entender melhor essa matéria, essa disciplina que tem sido cobrada constantemente em provas e que alguns editais acabam misturando, né, a relação da administração pública com a administração geral, um pouquinho também com o constitucional, em muitos momentos com direito administrativo, com leis, mas na verdade a administração pública pura e simplesmente a administração pública representa assuntos importantes que eu vou listar para vocês e que podem ser assuntos reais da sua prova. A relação da administração pública brasileira, né? Desde o modelo patrimonialista, burocrático e o gerencial, que são os três modelos, as três formas da administração pública, é um assunto importante e que, de repente, pode ser cobrado sim na sua prova. Esse tema que eu trouxe hoje para você também é bem importante, que são convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. Outro tema também muito relevante é a questão da excelência nos serviços públicos, a ideia do GES Pública. É fundamental você entender esse processo, entender os pilares, entender os fundamentos. Dependendo da banca, entender a relação dos fundamentos do FNQ, né, a Fundação Nacional da Qualidade, que também toda hora cai em provas, mas cai mais em provas da banca FCC. Se for o caso, né, se você fizer concurso para o TRT2 e TRT15, né, São Paulo e Campinas, é um assunto interessante para a prova. E dizer para vocês que a Degrau Cultural ela está promovendo esse aulão, porque ela assume um compromisso com o seu aluno, com vocês que estão assistindo em tempo real, com aqueles também que vão assistir depois através do canal do YouTube da Degrau Cultural. Fica aqui o nosso registro, né, da nossa preocupação com o aluno, com o seu aprendizado, com o seu desenvolvimento e com a sua aprovação. A gente se esforça, a gente pensa em estratégias, pensa na melhor maneira possível de gerar essa aprovação para você, de se aproximar, né, do aluno e de tentar favorecer cada vez mais o alcance de vocês ao resultado que vocês almejam. Então, teve alguma dúvida nesse processo de preparação? Acredito que não teve nenhuma dúvida, mas se tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat. Estou à disposição para poder ajudar vocês. Muito obrigado também pela companhia, por acreditarem no meu trabalho, por acreditarem na Degrau Cultural. A gente está o dia a dia, né, vivendo o sonho de vocês de ingressar na carreira pública. Sabemos o quanto é dificultoso esse ciclo de preparação, tudo aquilo que te envolve, né? Já que você está num ambiente de pressão, ambiente de cobrança, familiares cobrando resultados, muitas vezes não entendendo, né, a sua decisão, a coragem que é decidir se preparar para o concurso público. E eu valorizo sempre o seu esforço. Você, meu aluno, está de parabéns sempre pela iniciativa, pela coragem. Reconheço o seu valor e sei que você tem plenas condições de conseguir chegar até lá. Portanto, se não houve nenhuma dúvida, muito obrigado pela participação. Continuem estudando. Contem comigo para essa preparação, não só para o CRF, mas também para outros concursos, porque eu tenho comprometimento com você. Eu vivo o seu sonho e eu quero que o seu sonho se torne real, assim como a Degrau Cultural também pensa da mesma forma. E quando a gente constrói esse ambiente favorável, de sinergia positiva, eu tenho certeza que essa relação ganha-ganha, ela vai prevalecer, você vai alcançar o seu objetivo e eu vou ficar feliz da vida porque a gente conseguiu fazer com que você alcance o seu resultado. Então, muito obrigado a todos, estamos encerrando essa participação, bons estudos e até a próxima. Valeu!